Você já sentiu aquela dor aguda de ser humilhado publicamente por alguém que deveria te respeitar? Aquela sensação de ter seu valor reduzido a nada, enquanto todos observam sua dignidade sendo despedaçada? Foi exatamente assim que me senti naquela tarde de domingo, na leitura do testamento da minha avó. Enquanto os olhares de pena e alguns sorrisos de satisfação percorriam a sala, minha prima fazia questão de deixar claro o quanto eu era insignificante aos olhos da matriarca da família. Cada palavra que saía de sua boca era como uma adaga perfurando meu peito, lembrando-me de todas as vezes que me senti inadequada e insuficiente. A humilhação pública era apenas a confirmação do que eu sempre temi, que talvez eu realmente não merecesse amor ou reconhecimento. Naquele momento, desejei que o chão se abrisse e me engolisse, para escapar dos sussurros e olhares que pareciam dizer que eu havia fracassado até mesmo em conquistar o afeto de minha própria avó. Mas o que ninguém imaginava, nem mesmo eu, era que aquela dor lancinante estava prestes a se transformar em uma das maiores lições que a vida poderia me ensinar sobre aparências, verdadeiro amor e a importância de esperar para ler até a última página. Meu nome é Mariana, e durante toda a minha vida fui considerada a ovelha negra da família Mendonça. Enquanto meus primos conquistavam diplomas em universidades prestigiosas e cargos impressionantes em grandes empresas, eu escolhi um caminho menos convencional. Abri um pequeno ateliê de restauração de móveis antigos no interior de Minas Gerais, longe do agito de São Paulo, onde o restante da família vivia suas vidas agitadas e, aos olhos deles, bem-sucedidas. Não ganhava fortunas, mas tinha paz, liberdade para criar e uma conexão genuína com meu trabalho que me preenchia de uma maneira que nenhum salário corpulento jamais poderia. Minha avó Helena era a matriarca indiscutível da família, uma mulher que construiu um império no ramo imobiliário depois que meu avô faleceu, precocemente. Com punho de ferro e inteligência afiada, ela transformou a pequena construtora do marido em uma das maiores empresas do setor no estado. Todos a temiam e respeitavam em igual medida. Seus jantares de família eram mais parecidos com reuniões de conselho administrativo, onde cada neto e filho apresentava suas conquistas como relatórios trimestrais. No centro da mesa, sempre impecável com seus colares de pérolas e cabelos perfeitamente arrumados mesmo aos 92 anos, ela observava todos com olhos analíticos, raramente oferecendo elogios, mas sempre rápida em apontar falhas. Cresci tentando conquistar sua aprovação, mas cada tentativa parecia apenas reforçar a percepção de que eu era o desapontamento da família. Enquanto minha prima Débora, 2 anos mais velha que eu, recebia sorrisos discretos de aprovação por seu MBA em Harvard e sua posição como diretora financeira em uma multinacional, minhas histórias sobre restaurar uma cômoda do século XIX eram recebidas com olhares entediados e mudanças rápidas de assunto. Aprendi a comparecer aos eventos familiares com o coração protegido por uma armadura invisível, preparada para os comentários cortantes disfarçados de preocupação e os silêncios que falavam mais alto que qualquer palavra. A relação entre Débora e eu sempre foi complexa, marcada mais por competição do que por afeto. Desde pequenas, éramos constantemente comparadas, e cada conquista dela parecia lançar uma sombra ainda maior sobre mim. Com o tempo, aquela rivalidade infantil transformou-se em algo mais amargo da parte dela. Enquanto eu eventualmente parei de buscar aprovação e segui meu próprio caminho, Débora parecia incapaz de deixar de lado a necessidade de provar sua superioridade, especialmente aos olhos de nossa avó. O telefonema que recebi numa manhã de quinta-feira mudou tudo. A voz embargada da minha mãe do outro lado da linha me informou que vovó Helena havia falecido durante o sono. Apesar da complexidade dos meus sentimentos, por ela, a notícia me atingiu como uma enxurrada inesperada. Chorei pelo resto do dia, não apenas pela perda em si, mas por todas as conversas que nunca tivemos, pelo reconhecimento que nunca recebi e pela relação que sempre sonhei ter com ela, mas nunca consegui construir. O velório foi realizado na mansão onde ela viveu por mais de 50 anos, um casarão imponente no Jardim América que parecia conter em cada cômodo uma parte da história de nossa família.
Enquanto os parentes chegavam em pijama, seus carros luxuosos e ternos caros, eu me sentia deslocada com meu vestido preto simples e meu carro antigo estacionado entre BMWs e Mercedes. A cerimônia foi formal e contida, assim como Helena sempre fora. Percebi olhares curiosos e julgadores quando me aproximei do caixão para meu último adeus. Talvez esperassem lágrimas dramáticas ou demonstrações exageradas de luto, mas o que senti foi uma tristeza silenciosa e profunda, um lamento pelos momentos que nunca existiram. Débora, por outro lado, assumiu o papel de neta enlutada principal, organizando o funeral com eficiência impressionante, recebendo os convidados como se a casa já fosse sua e posicionando-se ao lado do caixão como guardiã oficial da memória de Helena. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas notei que ela verificava constantemente seu reflexo em qualquer superfície espelhada, ajustando sua expressão de dor para máximo efeito. 3 dias após o funeral, todos fomos convocados para a leitura do testamento no MED, escritório do Dr. Mendes, advogado de longa data da família. A sala de reuniões era ampla, com uma mesa de madeira escura que parecia ocupar todo o espaço. As cadeiras de couro estavam dispostas em perfeita simetria, como soldados em formação. Um a um, os membros da família foram ocupando seus lugares, o ar carregado de expectativa e tensão mal disfarçada. Sentei-me na última cadeira disponível, no canto mais distante da sala, quase como se mesmo ali meu lugar fosse periférico. Dr. Mendes, senhor de seus 70 anos com cabelos brancos meticulosamente penteados para o lado, ajustou os óculos de leitura e abriu uma pasta de couro marrom gasto pelo tempo. Ele pigarreou 2 vezes antes de começar a ler o documento que determinaria o futuro financeiro de cada pessoa presente naquela sala. A divisão começou pelos imóveis menores, algumas propriedades no interior que foram distribuídas entre tios e primos distantes. A casa de praia em Guarujá foi deixada para meu tio Carlos, irmão, caçula de minha mãe. Um apartamento no centro da cidade ficou para minha mãe, o que a fez soltar um suspiro audível de alívio. Conforme a leitura avançava, percebi que meu nome ainda não havia sido mencionado. Comecei a sentir aquela familiar sensação de inadequação crescendo em meu peito. Não que eu esperasse muito, mas a completa ausência do meu nome no testamento seria a confirmação final de que realmente não tive importância na vida da minha avó. Olhei para baixo, focando nas minhas mãos, para esconder o rubor de vergonha que começava a subir pelo meu pescoço. Foi então que o Dr. Mendes chegou à parte que todos aguardavam ansiosamente: o destino da mansão principal e da empresa Mendonça Empreendimentos Imobiliários, o verdadeiro coração da fortuna familiar. Um silêncio absoluto tomou conta da sala, como se todos tivessem parado de respirar simultaneamente. Deixo a empresa Mendonça Empreendimentos Imobiliários, incluindo todos os seus ativos, contratos em vigência e participações, acionárias para minha neta Débora Mendonça Santos, que demonstrou ao longo dos anos a determinação e a visão necessárias para continuar meu legado nos negócios, anunciou o advogado com voz solene. O sorriso de Débora se abriu lentamente, como um predador revelando suas presas antes do bote final. Seus olhos brilhavam com uma mistura de satisfação e triunfo. A sala encheu-se de murmúrios e algumas palmas contidas. Meus tios trocaram olhares resignados, mas não surpresos. A escolha era previsível. Débora sempre fora a favorita, a herdeira natural do império. Quanto à mansão da Rua Guadalupe, número 378, no bairro Jardim América, com todo o seu conteúdo, móveis, obras de arte e objetos pessoais, continuou Dr. Mendes, mas antes que pudesse completar a frase, Débora levantou-se com um movimento fluido e elegante. Gostaria de dizer algumas palavras, se o senhor permitir, ela interrompeu com sua voz melodiosa e confiante. Sem esperar resposta, continuou. Sinto-me profundamente honrada pela confiança que minha querida avó depositou em mim. Prometo honrar seu legado e fazer a empresa crescer ainda mais, seguindo seus princípios e valores. Ela fez uma pausa estudada,
seus olhos percorrendo cada rosto na sala, até finalmente pousarem em mim com uma expressão que misturava pena e superioridade. Helena sempre valorizou o trabalho árduo e a dedicação, qualidades que ela buscou incentivar em todos nós. Se alguns não receberam o mesmo reconhecimento, ela continuou olhando diretamente para mim. Talvez seja porque escolheram caminhos que não demonstraram o mesmo compromisso com a excelência e o crescimento que ela tanto valorizava. Alguns preferiram uma vida mais simples, digamos assim. Senti todos os olhares se voltarem para mim. O calor da humilhação espalhou-se pelo meu corpo como fogo, e lutei para manter a compostura. Débora não estava apenas celebrando sua vitória, estava pisoteando quem havia perdido, assegurando-se de que todos entendessem a hierarquia que acabava de ser formalmente estabelecida. Tenho certeza de que minha prima Mariana entende isso. Ela prosseguiu com falsa doçura na voz. Afinal, cada um faz suas escolhas. Alguns escolhem Harvard, outros escolhem artesanato. Ela pronunciou a última palavra como se estivesse mencionando uma doença contagiosa. As risadinhas discretas ao redor da mesa foram punhaladas precisas em meu orgulho já ferido. Minha mãe apertou minha mão por baixo da mesa, um gesto silencioso de solidariedade que apenas intensificou minha vergonha. Eu queria desaparecer, evaporar daquela sala sufocante onde meu valor havia sido oficialmente determinado como nulo. Dr. Mendes pigarreou novamente, visivelmente desconfortável com a interrupção. Se me permite continuar, senhorita Débora, ele disse com firmeza. Ainda não terminei a leitura do testamento. Perdão, doutor. Débora sentou-se novamente, seu sorriso intacto. Por favor, prossiga. O advogado ajustou os óculos e retomou a leitura. Quanto à mansão da rua Guadalupe, número 378, no bairro Jardim América, com todo o seu conteúdo, móveis, obras de arte e objetos pessoais, ele repetiu: deixo para minha neta Mariana Mendonça Oliveira. Vou pausar nossa história por um momento, porque sei que muitos de vocês já sentiram essa dor aguda da humilhação pública, especialmente vinda de pessoas próximas que deveriam nos apoiar. Aquela sensação de ter seu valor questionado, de ser julgado pelas escolhas que fez no caminho menos convencional da vida. Você já passou por momentos em que foi menosprezado por seguir seu coração em vez das expectativas dos outros? Por favor, compartilhe nos comentários. Pode começar com algo simples como também fui julgado quando escolhi, ou aprendi que meu valor não depende de... Saiba que cada comentário não apenas libera um pouco desse peso que carregamos, mas também mostra para outras pessoas que elas não estão sozinhas nessa experiência. Às vezes, saber que outros passaram por situações semelhantes é o primeiro passo para curar feridas antigas de rejeição. Agora vamos continuar nossa história e descobrir o que aconteceu depois daquela revelação surpreendente. A sala congelou em um silêncio absoluto. Meu cérebro pareceu parar de funcionar por alguns segundos, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Olhei para o Dr. Mendes esperando que ele corrigisse o que certamente havia sido um erro de leitura, mas sua expressão permaneceu séria e profissional. Deve haver algum engano, a voz de Débora cortou. O silêncio, agora desprovida de toda a suavidade anterior. Seu rosto, antes radiante de satisfação, havia endurecido em linhas de incredulidade e raiva. Não há engano, senhorita Débora, respondeu o Dr. Mendes calmamente. O testamento é muito claro quanto a isso. Mas isso não faz sentido, Débora exclamou, levantando-se novamente. Por que ela daria a mansão para alguém que nem sequer se importava com o patrimônio familiar? Para alguém que nunca demonstrou o menor interesse pelos negócios? Para alguém que passou a vida inteira desapontando-a? Dr. Mendes olhou para ela por cima dos óculos, sua expressão impassível. Se me permite concluir a leitura, senhorita, talvez algumas de suas perguntas sejam respondidas. Débora voltou a sentar-se, agora com o corpo rígido e as mãos agarradas à borda da mesa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Seu olhar perfurou o meu, transbordando de acusação, como se eu tivesse de alguma forma manipulado o resultado. O advogado virou mais uma
página do testamento e continuou. Além disso, deixo para minha neta Mariana a quantia de 5 milhões de reais, a ser administrada conforme sua própria discrição, sem quaisquer condições ou restrições. Acrescento ainda minha coleção pessoal de arte, incluindo todas as pinturas, esculturas e antiguidades presentes na mansão e em meus demais imóveis. Cada palavra parecia uma alucinação. Minha mente estava completamente incapaz de compreender a realidade que se desdobrava à minha frente. Por quê? Minha avó, que sempre pareceu me ver como uma decepção, me deixaria não apenas sua casa, mas também uma fortuna e sua preciosa coleção de arte? As peças não se encaixavam. Dr. Mendes prosseguiu, aparentemente alheio ao choque coletivo que havia provocado. A leitura chegou então à última página do documento, a parte que mudaria completamente a minha percepção sobre quem minha avó realmente era. Incluo agora uma nota pessoal para explicar algumas das minhas decisões. Ele leu. Para minha neta. Débora, deixo a empresa por reconhecer seu talento para os negócios e sua ambição. Você possui a determinação necessária para fazer a empresa prosperar. No entanto, temo que ao longo dos anos tenha confundido sucesso com valor pessoal e status com felicidade. Espero que a responsabilidade de liderar a Mendonça Empreendimentos lhe traga não apenas realizações profissionais, mas também sabedoria para entender que há mais na vida do que aquisições e aparências. Olhei de relance para Débora, que parecia ter sido atingida fisicamente pelas palavras. Seu rosto estava pálido, e pela primeira vez desde que a conhecia, ela parecia completamente vulnerável, despida da armadura de superioridade que sempre usou. Para minha neta Mariana, continuou o advogado, deixo minha casa e minha arte porque de todos na família, você foi a única que realmente os apreciou pelo que são, e não pelo que valem. Durante anos, observei sua paixão genuína pelo artesanato, pelo trabalho manual e pelo resgate de histórias através da restauração de peças antigas. Vi em seu trabalho uma continuação do que realmente importa, a preservação da beleza, da história e da autenticidade em um mundo cada vez mais artificial. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto enquanto as palavras de minha avó, finalmente dirigidas a mim com afeto e compreensão, eram reveladas. Você talvez nunca tenha percebido, Mariana, mas nas raras vezes em que veio me visitar, notei como seus olhos se iluminavam ao examinar cada móvel antigo, cada detalhe da arquitetura, cada pintura nas paredes. Enquanto outros viam apenas símbolos de status, você enxergava a história e a alma por trás de cada peça. Lamento profundamente nunca ter expressado minha admiração por você em vida. O medo de parecer frágil, de perder o controle que mantive por tanto tempo, me impediu de demonstrar afeto, não apenas por você, mas por todos ao meu redor. Esta é minha última chance de corrigir esse erro, de reconhecer sua coragem em seguir seu próprio caminho, mesmo quando isso significou enfrentar a desaprovação da família, inclusive a minha. Meu coração parecia prestes a explodir dentro do peito. Cada palavra era um bálsamo em feridas que eu nem sabia que ainda estavam abertas. Todo esse tempo, enquanto eu acreditava ser invisível aos seus olhos, minha avó estava silenciosamente observando, compreendendo e, de alguma forma, se identificando comigo. A última vontade que expresso é que esta casa não seja vendida enquanto você viver, Mariana. Que ela se torne o lar que você sempre mereceu ter, um espaço onde sua sensibilidade e talento possam florescer. E quanto à coleção de arte, espero que você continue a história de cada peça, da mesma forma que faz com os móveis que restaura, preservando não apenas o objeto em si, mas o significado e a beleza que ele carrega. Dr. Mendes fez uma pausa antes de ler o último parágrafo. Talvez minha maior falha tenha sido não demonstrar meu amor enquanto podia. Não cometam o mesmo erro. A vida é breve demais para vivermos presos a expectativas e aparências.
O verdadeiro legado que deixamos não está nas empresas que construímos ou nas fortunas que acumulamos, mas nas conexões genuínas que estabelecemos e no amor que tivemos coragem de expressar. Helena Mendonça. Quando o advogado terminou a leitura, o silêncio na sala era quase palpável. Ninguém sabia como reagir a esta Helena desconhecida, esta mulher que, em suas últimas palavras, revelara uma profundidade de sentimentos e uma capacidade de autorreflexão que nunca demonstrara em vida. Era como se apenas no final ela tivesse encontrado a coragem de remover a máscara que usara por décadas. Olhei para Débora, esperando ver raiva, ressentimento ou até mesmo uma explosão. Mas o que encontrei foi algo completamente diferente. Ela estava chorando silenciosamente, lágrimas genuínas desta vez, não as calculadas para efeito. Nossos olhares se cruzaram, e por um breve momento, vi além da rivalidade e da amargura, enxergando apenas uma mulher confrontada com verdades dolorosas sobre suas próprias escolhas. Os dias que se seguiram foram surreais. Mudei-me para a mansão ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Cada cômodo contava uma história, cada objeto parecia sussurrar segredos sobre a mulher complexa que foi minha avó. Em seu escritório pessoal, encontrei diários que nunca soube que ela mantinha, onde escrevia sobre suas dúvidas, seus arrependimentos e suas observações sobre cada membro da família, incluindo páginas e mais páginas dedicadas a mim. Descobri que ela acompanhava meu trabalho à distância, chegando a visitar meu ateliê secretamente quando eu não estava, apenas para ver de perto as peças que eu havia restaurado. Em uma entrada particularmente emocionante, ela escreveu sobre como me viu na inauguração de uma pequena exposição de móveis restaurados em uma galeria de arte no interior. Escondida entre outros visitantes, observou meu rosto enquanto eu explicava o processo de restauração de uma escrivaninha do século XVIII. Vejo nela a paixão que um dia tive, escreveu, antes que o mundo me endurecesse. Ela preserva não apenas móveis, mas também a capacidade de se maravilhar, algo que perdi há tanto tempo. Um mês após a leitura do testamento, recebi uma ligação inesperada de Débora. Ela queria conversar pessoalmente. Concordei, ainda incerta sobre como seria esse encontro. Ela chegou pontualmente, vestindo roupas mais simples do que seu habitual, sem a maquiagem, perfeita e os acessórios de grife. Parecia menor de alguma forma, como se parte da grandiosidade que sempre exibiu tivesse se dissipado. Nos sentamos no Jardim dos Fundos, um lugar tranquilo onde minha avó costumava passar as manhãs lendo, segundo descobri em seus diários. Vim pedir desculpas. Débora começou sem preâmbulos, sua voz desprovida da confiança exagerada de sempre. Pelo modo como te tratei na leitura do testamento. Por tudo, na verdade. Não sabia o que responder, então apenas assenti, esperando que ela continuasse. Passei minha vida inteira tentando provar meu valor, não apenas para a vovó, mas para mim mesma, ela prosseguiu. Cada conquista, cada novo título, cada promoção era uma tentativa desesperada de preencher um vazio que nunca diminuía, não importava quanto sucesso eu acumulasse. E em algum momento, comecei a ressentir você por parecer livre, por ter a coragem de viver em seus próprios termos. Seus olhos encontraram os meus, agora sem qualquer traço da arrogância antiga. Você nunca precisou de aprovação como eu precisava. Isso me enfurecia e me fascinava ao mesmo tempo. Senti uma onda de compaixão por esta versão de Débora que nunca havia conhecido. Eu também te invejava, admiti. Parecia tão segura, tão confiante de seu lugar no mundo. Enquanto eu sempre me senti como uma estranha, você pertencia. Ela deu uma risada triste. Nunca pertenci. Apenas fingia tão bem que até eu acreditava na maior parte do tempo. Mas agora, com as palavras da vovó, ela deixou a frase inacabada, olhando para além do jardim, para algo que só ela podia ver. Elas não saem da minha cabeça. As semanas se transformaram em meses, e lentamente comecei a transformar a mansão, não apenas em minha casa, mas também em um centro de restauração e preservação de arte e mobiliário antigo.
Usei parte do dinheiro que minha avó me deixou para criar uma fundação que oferece bolsas de estudo para jovens interessados em aprender técnicas tradicionais de marcenaria e restauração. Mantive todos os funcionários que cuidavam da casa, que me contaram histórias sobre Helena que nunca tinha ouvido, revelando facetas dela que permaneceram ocultas para a família. Quanto a Débora, nossa relação evoluiu de maneiras que jamais imaginei possíveis. Ela continuou à frente da empresa, mas começou a frequentar terapia e a reavaliar suas prioridades. Aos poucos, as barreiras erguidas por anos de competição e ressentimento começaram a desmoronar. Não nos tornamos melhores amigas da noite para o dia, mas encontramos um respeito mútuo e, eventualmente, um carinho genuíno que nunca havia existido antes. Em uma tarde de domingo, quase um ano após a morte da vovó Helena, Débora me trouxe um presente, um álbum de fotografias que encontrou nos arquivos da empresa. Nele, havia imagens da minha avó jovem, trabalhando ao lado do meu avô, construindo o império que deixaria para trás. Mas o que mais me emocionou foi uma série de fotografias onde ela aparecia restaurando móveis antigos. Um hobby que aparentemente abandonou quando precisou assumir os negócios após ficar viúva. Foi quando percebi plenamente o que minha avó tentou dizer em seu testamento. Ela viu em mim não apenas alguém que apreciava beleza e história, mas um reflexo de quem ela própria poderia ter sido, se as circunstâncias tivessem sido diferentes. Em sua decisão final, ela não estava apenas me dando uma casa ou uma fortuna. Estava me dando a permissão que nunca se concedeu, a de viver autenticamente, seguindo a voz do coração em vez das expectativas do mundo. A última página do testamento não continha apenas palavras de despedida, mas uma libertação, tanto para mim quanto para ela. Ao reconhecer meu caminho como válido e significativo, ela finalmente fez as pazes com as partes de si mesma que sacrificou ao longo da vida. E ao dividir seu legado da forma que fez, ela nos deu a todos uma chance de cura, uma oportunidade de reconstruir não apenas relacionamentos rompidos, mas também as partes quebradas dentro de nós mesmos. Aprendi que por trás de fachadas de frieza e distância, muitas vezes se escondem corações ansiando por conexão. Que as pessoas mais difíceis de amar podem ser aquelas mais necessitadas de amor, e que às vezes é apenas no final que encontramos coragem para dizer as verdades que mais importam. A mansão agora está cheia de vida e criatividade. Nos finais de semana, o jardim se enche de estudantes de arte e artesãos aprendendo técnicas antigas de restauração. Os salões que, antes testemunharam apenas reuniões formais e tensas, agora abrigam exposições e workshops. E em cada canto, em cada peça restaurada, em cada nova conexão formada, sinto a presença da minha avó, finalmente em paz. Quanto à herança verdadeira que recebi, não foram os milhões ou a mansão, mas a compreensão de que nosso valor jamais está atrelado às expectativas alheias ou às convenções sociais. Está na coragem de sermos autênticos, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente. Está na capacidade de enxergar beleza, onde outros veem apenas antiguidades empoeiradas. Está em preservar não apenas objetos, mas também histórias, conexões e a capacidade de se maravilhar com o mundo. A última página do testamento da minha avó me ensinou que nunca é tarde para reescrever sua própria história, que mesmo no fim de uma vida, há espaço para reconciliação, verdade e amor. E que, às vezes, o maior ato de coragem é remover a máscara que usamos por tanto tempo que esquecemos como é nosso verdadeiro rosto. Minha avó me deu muito mais do que uma casa e uma fortuna. Ela me deu a validação que sempre busquei e, paradoxalmente, a compreensão de que eu nunca precisei dela para começar. De alguma forma, ao ler aquelas palavras na última página do testamento, senti como se finalmente tivesse recebido o abraço que sempre desejei dela. Se esta história tocou seu coração, ou se você já se sentiu desvalorizado por seguir seu próprio caminho, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Aqui neste canal, compartilhamos histórias reais que mostram que nossas escolhas, mesmo quando incompreendidas pelos outros, podem ser exatamente o que precisamos para encontrar nossa verdadeira essência e propósito.
Nossa comunidade cresce a cada dia com pessoas que, como você, buscam significado além das aparências e sucesso além do convencional. Se estas histórias ressoam com algo dentro de você, considere se inscrever para continuarmos juntos essa jornada de autodescoberta e crescimento. Cada novo vídeo é uma oportunidade de refletir sobre as máscaras que usamos e as verdades que escondemos, tanto dos outros quanto de nós mesmos. Deixe seu like se esta história trouxe alguma reflexão valiosa para a sua vida e compartilhe nos comentários. Qual foi a herança mais preciosa que você já recebeu? Nem sempre são os bens materiais que transformam nossas vidas, mas as lições, os exemplos e as verdades que nos libertam para sermos quem realmente somos. Obrigado por compartilhar este momento comigo hoje e espero encontrá-lo novamente no próximo vídeo, com mais uma história que talvez seja exatamente o que seu coração precisa ouvir. Até lá!